Olá, dando continuidade, né, nesse momento da outra leitura da Bíblia. Vamos correr que eu vou pro médico ainda, né? Vamos chegando aí, abra sua Bíblia em Gênesis 25, né? O primeiro livro da Bíblia, e nós estamos no capítulo 25, que nós vamos ler nesse momento, compartilhar com você o que Deus tem para falar comigo e com você hoje, né? Agora ele já falou no vídeo anterior, em 2 Timóteo 2, como Deus puxou minha orelha. Puxou a sua? Não sei, né? Então nós vamos ler agora o 25, Gênesis 25. Diz outros descendentes de Abraão. Lembra que o povo de Deus foi crescendo, crescendo, que Deus deu uma promessa para Abraão, que os descendentes deles iam ser muitos. E aí nós vamos ver. Abraão casou com outra mulher, porque a dele morreu, a Sara, lembra? Que se chamava Quetura. Quetura, acho que é Quetura. E ela lhe deu os seguintes filhos: Zinram, Joquizã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Gente, ninguém fala quase nessa mulher de Abraão, né? Nem sabia que tinha tido outro. Olha aí, como é bom a Bíblia. Ketuara, nome da esposa dele, a outra. 3. Joquizã foi o pai de Sebar e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurreus, os Letuzeus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efer, Enoque, Abidá. Gente, só é nome estranho. Misericórdia. A gente tem que ler, tá, gente? Cadê? Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presente para os filhos das suas concubinas e antes de morrer separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão morreu. Então Abraão teve Sara e outra mulher aqui, Quetura. A morte de Abraão. Abraão morreu. Vamos ver aqui. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. 9. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, que fica a leste de Manré, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Olha só, né? Ele teve vários filhos, né, com outras pessoas, mas os dois que Deus destaca são duas nações bem importantes, tá? Então, Isaac e Ismael é o que ele mais comenta aqui. Os descendentes de Ismael, aí ele vai falar os descendentes de Ismael agora, que era filho de, com Agar, que era concubina, que nasceu antes do filho da promessa, no caso. Ismael, o filho de Abraão e Agar, acabei de falar, a escrava egípcia de Sara, foi pai, dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abideel, Mibissão, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael, olha aí a questão de tribo, né, que a gente vê aqui, a gente tem nas tribos, né, tem os caciques. E aqui nessas tribos que foram divididas com os filhos de Ismael, de Isaque,
também eram liderados por chefes, né? Cada um era chefe de sua própria tribo. 17. Ismael tinha 137 anos quando morreu. Morreu mais novo que o pai, né? Indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. 18. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Então havia essa separação, né, pelos locais. O nascimento de Esaú e de Jacó. Quase todo mundo sabe essa historinha aí, né? Essa história desses 12 irmãos aí, vamos ver. Essa é a história de Isaac. Olha só. Então, os filhos de Ismael, você viu, né? Foi separado. Só que o de Isaac, o filho da promessa, tem um certo destaque aqui, né? Que o filho deles, a história, primeiro, eu esqueço, acho que é homicídio, né? O cara mata o outro. Acontece na família de quem? Do filho da promessa. Tá vendo só como é luta? Como o cristão, o filho de Deus, o escolhido, aqueles que têm uma missão, passam por lutas. Olha aí, vai acontecer a primeira tragédia aqui. Na família justamente de Isaac, o filho da promessa, certo? De Abraão. Essa história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus o que o Senhor, e ele respondeu. Olha que Deus respondeu para ela. Então, olha só, ela não podia ter filho. O marido dela orou, pediu para que ela tivesse. E aí ela ficou grávida de gêmeos. E ela sentia dentro da barriga dela uma luta. E ela falou: Deus, por que isso? E aí vamos ver o que Deus falou para ela. No seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro. E o mais velho será dominado pelo mais moço. O mais velho será o primeiro que sair, vai ser dominado pelo mais novo. Pelo mais moço. O mais velho será dominado pelo mais moço. Deus ouve as orações e deu 2 filhos gêmeos para ela. Mas aí tinha uma consequência, né? Então, vamos parar para pensar. Se Deus não lhe deu filho, porque ele sabe por que não, né? Chegou o tempo de Rebeca dar à luz. E ela teve 2 meninos, eram 2 homens. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. 26. O segundo nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. O pai dele teve com 100. Ele tinha 70, Isaac. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da caça dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Aí olha só o porquê. Jacó ficava mais em casa, aí a mãe fica mais em casa. E o outro era mais atitude de guerreiro, que era a função dos homens, né? Então, por isso a identificação do pai com o outro. Mas isso não quer dizer que eles não amassem.
Havia só uma aproximação mais intensa pelas escolhas de um gostar de algo que o outro gosta e o outro. Então é assim que funciona. Assim mesmo são os pais, né? Porque eu cresci muito tempo achando, ai, fulano gosta mais de ciclano betano. Depois eu fui ver que não são aptidões, né? Se aquela pessoa gosta mais de fazer aquilo que eu faço, eu vou ter mais a proximidade. Então era isso que acontecia, tá bom? Então um era mais próximo com as atitudes do pai, e aí pai tinha um chameguinho, parecia ter um chameguinho, e o outro com a mãe. Mas a Bíblia é clara que fala assim, bem rasgada, nesse sentido, porque às vezes confunde, né? E é assim mesmo que funciona na vida mesmo. A gente acha que, ai não, gosta mais, né? Então assim, por isso que tá escrito aqui assim, tá? Mas eu creio que é isso, é aptidões de um com o outro que faz com que fique mais próximo. Acho que vai por aí. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. 32. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo mesmo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Olha só, ele fez pouco caso do que Deus tinha dado para ele. É um legado. Às vezes Deus dá para você um legado e você não dá importância a esse legado. Por que será que você está na igreja? Será que é só de enfeite? Será que você tem uma função? Quem te colocou ali? Então Deus tinha um legado para esse filho mais velho e que ele fez pouco caso. Tem muito cristão fazendo pouco caso do que Deus deu de legado para você. Volte a fazer aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Pare de viver a vida dos outros. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. O que é isso que a palavra fala? É que tudo tem o seu tempo, né? Às vezes você se priva de fazer a obra de Deus por causa de fulano, ciclano, beltrano. Mas você já parou para pensar que a salvação é individual? Que Deus vai cobrar de você? E não vai, lá com Deus não vai dar para dar desculpa. Ah, eu tive que cuidar do fulano. E Deus disse: eu te coloquei lá para fazer isso. E tu abriste mão. Assim como ele abriu mão aqui desse legado, dessa importância que tinha dele ser o primogênito, às vezes você larga o legado que Deus te deu. De pregar, de fazer a obra do Senhor. E você faz com zelo. Ainda tem mais isso. Mas você deixa que os outros lhe impeçam. Tire as pedras do seu caminho. Tire. Não faça dessas pedras que é colocada no seu caminho para que você tire e cresça, que elas virem muros e te impeçam de fazer a obra. Pense nisso, tá bom? Aí ele falou, né? Cadê? Estou morrendo de fome, tanto faz. 31. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. 32. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo pouco me importa com o filho mais velho. 33. Então, jure primeiro, disse Jacó. Olha a importância que tinha de juramento. Esaú fez, era como se fosse no cartório registrar quando você jurava. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Acabamos de ler Gênesis 25. Aí você viu que o início de Gênesis 25 estava falando os nomes difíceis. Aí, meu Deus, eu não vou aprender nada desse capítulo. Será que Deus não vai falar? Fala. Não despreze aquilo que Deus lhe deu.
O que você tem para fazer, faça. Porque vai ser cobrado a você. Tem uma peça que o nome dela é assim, Mãos Vazias. Puxa na internet, acho que deve ter alguma apresentação de mãos vazias. Deus, quando Ele vier, Jesus vier nos buscar, e a gente chegar naquele trono de julgamento que vai ter, Ele vai vir para nos julgar. Ele vai perguntar, Ranildes, mostre suas mãos. O que você fez para mim lá embaixo? Você guardou os seus talentos ou você botou em prática? Você sofreu por mim e continuou? Você fez a minha vontade, não a sua? Você tirou as pedras e continuou andando? Você mesmo chorando e sofrendo, fez a minha vontade, não a sua? Todas essas perguntas vão ser feitas a mim e a você. Não dizendo que eu já sei as perguntas, mas o que você tem feito? Que tipo de crente você é? Você sabia que a igreja é necessária? Que se você não vai para a igreja, você esfria e morre, ainda há tempo para voltar. As igrejas estão se esvaziando por conta da pandemia e por conta do comodismo. Você sabia que está escrito na Bíblia, um alerta para você aí que está aqui no YouTube, Ranildes Barros, ou está aqui no meu Facebook. Você sabia que a Bíblia diz? Você já percebeu que o tempo está sendo acelerado? Nem bem é janeiro, quando você olha dezembro. Já parou para pensar nisso? E sabe o que a Bíblia fala disso? Dessa sensação que você tem que o tempo está passando rápido? A palavra de Deus diz assim, que se Ele não fizer isso, não vai sobrar nenhum crente. Agora eu falei, ninguém mais quer ser professor de EBD, ninguém quer sair para falar de Jesus, ninguém quer ir pregar nas praças, ninguém quer dividir o seu pãozinho com o outro, ninguém quer sofrer por amor a Cristo, tá lá pregando a palavra. Ninguém quer puxar do seu bolso um tostãozinho para abençoar o outro. É assim como o mundo tá. Deixa aí. Estamos caminhando para isso. E se nós, quanto líderes, não fizermos alguma coisa, né? Não incentivarmos os nossos. Eu tô tão feliz, porque às vezes o diabo, ele coloca coisas pra gente entristecer o nosso coração, né? A gente, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo que a pessoa não vê. E hoje tá lá no meu status, você é exemplo para alguém. Saiba disso. Por mais que as pessoas não externem, elas lhe observam. E elas querem ser que nem você. Então, seja um bom exemplo. Lute contra coisas que você faz, eu que o diga, que não agrada ao Senhor, para que você mude. Porque tem alguém te observando. E esse alguém tem que olhar e ver você realmente um servo de Deus. Amém? Mesmo que doa. Que você queira matar. Haja com delicadeza. Como é difícil. Mas vamos que vamos. Volte para Cristo. Faça a obra. O Senhor está voltando. Está cada vez mais perto. Ou você vê Ele vindo, ou você ir logo. Porque você já percebeu que também está morrendo muita gente. Muita. Você não sabe, eu não sei se daqui a pouco eu estou viva. Vamos orar que eu vou sair, que eu vou pro médico. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, obrigado por mais uma leitura. Abençoa nossas vidas, nosso dia a dia. Nos guarda, nos livra de todo o mal. Muito obrigado por existir a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a voltar a fazer aquilo que Tu queres e não o que nós queremos. Em nome de Jesus te oro. Amém. Um beijo, tchau!